vazio e escuridão de uma sala de aula, o silêncio de mesas e cadeiras. Feixes de luz passam pelas frestas das persianas. Os prisioneiros são trazidos pelo carcereiro e atados às carteiras, lado a lado em fileiras. Gritam, xingam, se acotovelam, se debatem, corpos indóceis. Acho que em sala de aula conta muito a questão da sedução. Há uma questão de sedução, né? Já o Sócrates falava que a filosofia é basicamente exercício de sedução. E a filosofia, ela começa perdendo um pouco porque é 1h30 em sala de aula. Eles têm se formado muito num regime de atenção diferente do que a gente mais velho está acostumado. Que é um regime de atenção já mais parecido com aquele que eles encontram na internet. Tem uma economia muito rígida de atenção. Eles escolhem com muita rapidez o que eles vão prestar atenção, o que eles não vão prestar atenção. E isso acaba deixando eles meio no momento de sala de aula, nesse formato tradicional que a gente está posto na sala de aula, o regime de atenção ao qual eles estão se acostumando não está dando mais conta. Eu dou aula para a galera de filosofia há 10 anos, mas há 20 anos não do Rio, e dou aula para o pessoal de outros cursos, que é obrigado a fazer filosofia e não está com a menor vontade. Está com esse mesmo tipo de problema. Vou começar agora a turma de introdução à filosofia na museologia, são 60 alunos. E por mais que esteja na universidade, tem essa dificuldade, e eles estão fazendo uma disciplina que eles não entendem porque, de forma, eles querem estudar a área que eles escolheram. Imagina isso no ensino fundamental. Eu sou professora de recurso, de reforço. E eles chamam pra gente, tia, eu não entendo nada que o professor fala. Aí eu sento na sala de aula para ver como é que o professor está dando aula. E é aquilo, o professor... sabe aquela coisa? O professor começou. Esse vai fazer o contato visual. Gente, já era. Ele vai dar aula para ele. Que é fácil, né? Às vezes até o aluno fica sem graça, né? Que o cara quer abaixar a cabeça e o professor tá olhando. E fica o resto. Então, isso aí vai. Ensino médio, ensino fundamental. Essa questão da autoridade. Gente, quem tá falando sou eu. Parou. Aí você chega na faculdade, primeiro período, será que o professor vai mandar, ô gente, cala a boca? Em relação à palavrinha atenção, o que eu mais tenho visto, seja dentro de uma igreja, seja esses coaching que fazem palestras aí pelo mundo afora, eu acredito que eles buscam o exagero, aquela coisa, perdoe a palavra, espalhafatosa, né, para atrair atenção, ainda que o tema seja muito ou pouco envolvente, dependendo do caso. Cursinhos também. Cursinhos, as professoras vão fantasiadas. Eles da sala, bota em outra. Aí já é uma mudança. E depois você tira o lápis e bota o recorte e cola, e colorir. Aí depois você desfaz isso de novo e pede para eles falarem. Então, se você tem uma dinâmica desse tipo, pode ser mais proveitoso em diversos tipos de aula. Então, tipo, não somente também abandonando, podendo voltar pro modo anterior também, né? Tipo, aula dispositiva, usar conjunto. Mas assim, acho que isso também é uma forma de se aprender um pouco, ou vai ter uma perda, ou outra de atenção, mas é uma forma de lidar também. Na lousa à frente deles, fragmentos de conteúdos diversos são registrados. Uma voz ecoa pela sala. Uma fala incompreendida, apesar de grave e avolumada, intensifica a instabilidade dos prisioneiros. Eu acho muito bizarra a forma como a gente cria as crianças. Não suba, não desça, não faça, não toque, não isso, não aquilo. Gente, não dá. Com o adolescente é a mesma coisa. E aí você falou, tem uns que vão para a escola para se divertir. O formato de ensino que a gente tem desde muito antes, o meu e de vocês, e o que está ainda aí, impedir que as crianças se divirtam no tempo que elas estão na escola. Eu acho isso de uma idiotice profunda. Porque toda aula que eu ia, eu pensava, gente, o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, para atrair a atenção dessa galera, para fazer... E não é só a atenção de ficar olhando porque é uma coisa interessante, mas um desejo de realmente entender o que está acontecendo e participar e aprender, ou enfim, desenvolver aquilo. Eu já me dei super mal, gente. Falei de aula que o cara tinha pintado, a pirueta, cantar uma música, não sei o quê. E isso foi no início, né? Quando eu falava, não, às vezes quanto menos é mais interessante, porque você explora muito ali alguns aspectos, né? A questão da alegoria da caverna é isso, né? A questão da imagem, do som. Gente, o que a gente tem ali de elementos para explorar, assim, é muita coisa, né? Transferência de linguagem, da linguagem escrita para você contar a história, imaginar isso ali, tem um monte de coisa. Quando você pega essa atitude, você pega
panorama mais amplo, você consegue perceber que às vezes você vai ter uma turma que é um pouco mais tranquila, que quer participar mais, que está ali ativamente, enquanto outras turmas simplesmente não vão querer participar, simplesmente não vão querer estar ali. Estruturas de escola, né, que eu chamo de ecologia, né, a ecologia da escola é muito diferente. E as aulas são muito diferentes, o que é maravilhoso, assim, né? Já vi uma aula da Fabiola que ela sentou para conversar com uma pessoa, né? E foi a aula. E as outras pessoas estavam ali. O Rodrigo, às vezes, ele escreve no quadro e depois ele vai conversar com alguém, enquanto as outras pessoas estão lá. Fabiana tem um projeto, né? Ela constituiu um projeto. Eu lembro que ela disse que ela adaptou esse projeto no meio do caminho, né? Então, eu acho que é isso. São táticas diante daquele cotidiano. E como você consegue inventar naquela estrutura de país. Por isso que a gente chama de uma estrutura de país. Não é o efeito ali, ele parece só naquela sala, mas não é. Ele é um enfrentamento para uma escola cidadã. Acho que é isso eu encontro nos três. É uma escola cidadã. Há um olhar sobre uma formação da cidadania. Tamanha é a agitação de um preso que sua carteira vai ao chão. Ele ergue o braço em busca de auxílio para se levantar, mas soa um apito, seguido de gritos e ameaças. Levanta-se sem ajuda e olha para a lousa. Repousa a cabeça sobre a mesa. Cala-se, corpo enrijecido. De repente, os demais prisioneiros silenciam. Observam o preso inerte, se entreolham, suspiram e repetem o gesto. Silêncio. Na lousa surge a sombra de um pássaro. Um canto de bem-te-vi ressoa e uma brisa forte abre a porta da sala. As duas coisas que me preocuparam bastante foi a questão de, a gente falou de desgoverno, a gente falou de política pública, né? Mas a questão de quase aprovação automática, acho que também se traz uma disciplina, uma diferença, o aluno que a gente ficou congelado, que olha, eu estou querendo passar o tempo, que era meu diploma, né? E outra coisa também que eu achei bastante preocupante é essa questão dos alunos com necessidades especiais, autistas, o TDAH, que a gente não é preparado e treinado para isso, não sei lidar com isso, como é que eu vou saber lidar com essas situações? Achei isso bastante, é um desafio, achei bastante preocupante, um desafio para os professores para o futuro, né? A gente vai encarar cada vez mais alunos com esses diagnósticos, né? E como saber lidar com isso. Você falou da questão do telefone, ele é muito importante para fazer parte desse contexto aí. Nem a gente consegue ficar. É meio que um choque, né? É mesmo. Como é que eu vou cobrar uma coisa se eu também não consigo ter o mesmo comportamento, né? Então, eu quero entender como é que se administra esse tipo de situação. É muito difícil para o aluno que fica na escola pública pegar essa diferença da educação como um todo. Aí a filosofia vai ser sempre aquela noção de aula que ele teve uma vez na vida que foi péssima. Isso pode acontecer com matemática, com história, com qualquer disciplina. Comigo era um pouco, e os outros que pagam mais é melhor. É possível, né? Dá no mínimo um ódio misturado com raiva. Esse projeto do PIBID, um projeto do governo de iniciação à docência, bem para o pessoal que está no primeiro período mesmo, no segundo período. A gente está há um ano são 24 estudantes, 3 supervisores, que são professores de escolas públicas do Rio de Janeiro, e o grupo se reveza, ficou 4 meses em cada uma das escolas, os 3 supervisores. A gente acabou propondo estudar esse tema do mito da caverna, porque ele é um lugar comum do ensino de filosofia, todo mundo usa, e todo mundo conhece, mesmo que não tenha lido a República, e a gente fez várias iniciativas em torno do mito da caverna, no sentido de a gente ler o texto, leu comentários, e viu alternativas, conectou com o cinema, com a literatura, e algumas pessoas organizaram de fazer comunicações em eventos. Então a caverna tem uma potência, obviamente a gente traz isso para hoje, o que seria a caverna, que sempre é considerado algo ignorado e pobre, mas que podia ser ressignificado, a vida cotidiana, os outros saberes populares e tradições ancestrais. Antes de entrar em filosofia, né, eu nunca tinha me visto como professor, assim.
Eu nunca tinha me imaginado nessa posição. Eu ficava pensando, isso, professor, coisa chata, não sei o quê. E, assim, nas experiências que eu tive em sala de aula, me deu muito ânimo, assim. Porque era uma visão muito estereotipada mesmo, de professor como pessoa chata, não sei o quê. E eu vi que tem uma pluralidade, né? Nesse sentido de como se impor ali em sala de aula, né? E o PIBID me revivou um pouco isso, assim, né? Me ativou, na verdade, um pouco disso. De estar ali, de querer estar em sala de aula, de ver como é importante também, né? Ter esse papel, né? Do professor ali ativo, com vontade de explorar novos caminhos e não seguir só aquele lado muito pesado, ainda mais no ensino médio, né? Filosofia, que é uma parada muito abstrata, né? De certa forma. Então o PIBID foi importante para mim por conta disso, assim, de dar essa chave de me dar vontade pro professor. Casa um pouco, pelo menos assim eu penso, com o que a gente conversa, né? O que a gente tem também dessa alegoria da caverna, de se perceber num lugar estranho, se perceber num lugar às vezes opaco, às vezes obscuro, e aos poucos a gente perguntando quem é os personagens, quem estão aonde, para quê, quais são as estruturas dessa caverna. Então a metáfora da alegoria da caverna, ela serve muito para a gente pensar a sala de aula. A impressão que dá é que aqui a gente não vem aprender a ser professor, a gente é o aluno. E quando a gente chega lá no PIBID, a gente está aprendendo a ser o professor. A gente aqui realmente é só aluno. O professor é quem está lá, passando o vídeo, fazendo a leitura do texto, né? Eu, pelo menos, quando eu chego aqui, eu não tenho a impressão de que eu sou a professora. Nem penso, isso não passa na minha cabeça. Eu sou a aluna. E qualquer um que vai lecionar é o professor. Mas lá não é diferente, você sente meio professor.